Bom dia, bom dia. Deu um probleminha aqui no Instagram. Estou gravando essa live no YouTube e no Instagram. E caiu, né, aqui no Instagram e agora tá voltando. Bem-vindo, Júnior, bem-vindo, tia Ângela, Rogério, bem-vindo. Muito feliz de vocês estarem aqui. E o tema que nós vamos falar hoje é como saber que eu estou me vitimizando. E por que é importante saber disso? Porque a partir do momento em que você toma consciência, Eina Macedo, bem-vinda, quando você toma consciência de algo que te prejudica e que te compromete, você muda a sua atitude. Bem-vinda, Tânia, bem-vinda, Graça. Então, estamos começando agora, né, a nossa live com o tema como saber se eu estou me vitimizando. Então, antes de eu entrar propriamente, né, na resposta a essa pergunta, eu quero trazer algumas reflexões para vocês no seguinte sentido. A primeira, bom dia, Carmen, bom dia, bem-vinda. O primeiro ponto a refletir é a natureza, ela é regida por leis, né? Então, a terceira lei de Newton, né, que é a lei da ação e reação. Bem-vindo, Giovanni. Feliz de você estar aqui com a gente. A lei, né, da ação e reação, ela já nos diz, né? O que a lei de Newton fala? Tá sem som? Tá sem som, gente? Confirma aí para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um ok aí para eu saber que a Ângela falou que tá sem som. Me fala, por favor. Alguém me dá um feedback. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está com som aqui no YouTube. A Tânia falou que tá ok. Então, Ângela, deve ser o seu aparelho. Coloca aí, aumenta o som e vê que com certeza é o seu aparelho. Eileda Luna, bem-vinda. Então, gente, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é o universo ele é regido por leis, né? Uma delas é a lei da ação e reação. O que essa lei diz? Que para cada força de ação existe uma reação igual e proporcional àquela ação. Ou seja, se eu impregnei uma força neste sentido e nessa direção, eu vou receber uma força contrária no mesmo sentido, mas em direção contrária e com a mesma intensidade. Então, esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter, porque, de um modo geral, as pessoas tendem a acreditar que tudo lhes acontece por força do acaso. E quando nós entendemos que tudo é o acaso, que não existe uma causa anterior, né, que gera aquele resultado, nós nos sentimos vítima, porque nós nos sentimos à mercê de algo que nós não controlamos, à mercê de algo externo a nós, que faz com que nós nos sujeitemos a essa força, né? Mas quando nós entendemos que, ao contrário, né, o universo ele é regido por leis que nos informa que para toda consequência existe um causal, existe uma origem. Se nós nos dispomos a ir buscar esta causa, nós entendemos e podemos, né, ter clareza do motivo pelo qual nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Mas quando nós não nos dispomos a buscar essa causa, nós nos sentimos vítimas do mundo, das circunstâncias e das pessoas. Um outro aspecto é que a própria natureza nos traz uma outra grande lição, que é tudo que você colhe é fruto de um plantio. O que isso quer dizer?
Se eu estou colhendo goiaba, é porque, naturalmente, eu plantei semente de goiaba. Se eu estou colhendo maçã, é porque eu plantei semente de maçã. Não existe a possibilidade de eu plantar maçã e colher goiaba. E essa lição tão simples da natureza nos mostra que tudo o que se manifesta na nossa vida, né, todos os frutos que nós estamos colhendo hoje, ele foi decorrente de um plantio que fizemos em algum momento da nossa vida. Acontece que muitas vezes o lapso temporal entre o meu plantar e o meu colher é tão grande que, ao colher, eu não consigo identificar quando foi que aconteceu aquele plantio. E aí, aquele fruto que eu estou colhendo, muitas vezes me parece injusto, me parece pequeno, me parece azedo, me parece escasso. E eu acabo não aceitando aquele plantio, não aceitando aquele fruto como sendo meu, né? Quantas vezes a gente vive situações em que nós colhemos limão e a gente olha para aquele limão e fala: não, eu não plantei esse limão não é meu. Acontece que em algum momento você plantou o limão, mas você se esqueceu. Às vezes você já mudou determinadas situações. Bom dia, Tia Beth. Você já mudou determinadas situações na sua vida e você não se recorda de ter plantado aquilo. E aí o resultado lhe parece injusto. Acontece que quando nós acreditamos, né, que a vida é injusta, que o que eu vivo é injusto, eu estou simplesmente negando a existência de Deus. Por quê? Porque se ele dá para alguns e não dá para outros, isso é injusto. Se ele me trouxe uma situação de dor sem que eu tenha gerado essa situação, isso seria um castigo. E é essa a visão que nos atrapalha de enxergar as circunstâncias da nossa vida como oportunidades. De um modo geral, todos os desafios que nós vivenciamos, nós tendemos a vê-los como punição e não como educação, como oportunidade de crescimento. E isso nós precisamos de mudar esse mindset. E é tão interessante que tem um filme, não sei se vocês já viram, o Noé, né? O filme Noé traz a história, né, da Arca de Noé. O Noé, o personagem Noé, ele é chamado por Deus, né, para construir uma arca onde ele deverá colocar ali um par de cada criação de Deus, né? E aí o Noé, e aí a história, ela é contada nos dias reais, né? E aí o Noé começa a fazer isso, uma grande arca, promove assim um movimento gigantesco, só que as pessoas começam a ridicularizá-lo. E aí um dia, né, a família dele está num restaurante almoçando, sem ele, obviamente, porque ele está lá envolvido no projeto. E aí passa no jornal falando do Noé, da arca, e todo mundo cai na gargalhada, fala que esse cara é um lunático, é um doido e tal. E a família ali vendo, né, triste, chateada. E aí os filhos vão no banheiro e a mãe pede, chama o garçom e pede mais uma comida lá, e o garçom fala assim: você tá triste? Ela falou assim: tô mal, na verdade. Por quê? Ah, eu sou a esposa do Noé e tal. Aí ele fala: eu adoro essa história. E aí ele traz a ideia de que, olha, se você precisa de união, se você pede para Deus união, você acha que Deus vai te dar a união? Ou ele vai te dar
a oportunidade. Ei, Giovana, tá boa? Ou ele vai te dar a oportunidade de unir a sua família. Se você precisa de paciência, você acha que Deus vai te dar paciência ou vai trazer para você uma circunstância de vida em que você vai desenvolver a paciência? E este é o ponto, né? Nós estamos todos aqui, a nossa destinação, o impulso da nossa evolução, né, é fazer com que nós caminhemos rumo ao ideal, ao ideal de nós mesmos, ao ideal de perfeição, né? Que é a nossa grande busca de ser justo, de ser bom, né? De ter sabedoria. E o nosso impulso de vida, a vida, a evolução, ela é inexorável. Bom dia, Graça, aí no YouTube agora. Ela é inexorável. Não tem como a gente voltar para trás. Nós estamos sempre indo para frente, por mais que pareça que nós muitas vezes estamos afundando, né? Mas é esse impulso de vida que nos leva a buscar essa perfeição, a desenvolver as nossas limitações, ainda que nós não queiramos, né? E é através das circunstâncias de vida que nós vamos desenvolvendo aquilo que falta em nós. Então, muitas vezes, pessoas se ressentem de estarem sozinhas, mas é a oportunidade que Deus está dando para ela olhar para ela mesma, para ela olhar para dentro. Mas aí, ao contrário de olhar para dentro, o que ela fala? Deus esqueceu de mim. Gente, é muito triste ficar sozinha. Aí a pessoa começa a desenvolver mil coisas de baixa autoestima, de tristeza, de sentir rejeitada, pelo simples fato de não estar conseguindo ler a lição e a oportunidade que a vida está dando para que ela olhe para ela mesma. Muitas vezes, a vida deixa alguém sem dinheiro, sem recurso, né? Muitas vezes, para quê? Para ela valorar aquilo que ela tem, ao invés de valorar só o que ela não tem, né? Ou às vezes permite que ela tenha tanto dinheiro, mas que aquilo não gera nenhum tipo de alegria, aquilo ali não é suficiente, não basta para ela entender o quê? Que o dinheiro não está fora, mas está dentro, né? A alegria, o prazer, a felicidade não está fora. Então, é muito interessante que a vida nos traz aquilo que a gente precisa. E a gente precisa de ter esse olhar, né? É tão interessante que tudo que nos falta, a vida nos traz situações para fazer com que a gente desenvolva. Então, se falta amor próprio, a vida é como se eu fosse eu vou vibrar esta falta, eu vou vibrar as coisas que eu não tenho, eu vou vibrar as limitações. E isso quando eu não estou cuidando delas, né? Quando elas são o centro da minha vida, eu passo a vibrar aquilo. E eu vou o quê? Eu me transformo um grande cartão magnético que vai atrair para mim aquelas circunstâncias de vida. Para quê? Para que eu possa desenvolver, para que eu possa crescer naquele sentido, para que eu possa atingir o meu máximo potencial naquela situação. Então, nós precisamos de entender que toda adversidade carrega em si uma grande oportunidade. Não é punição, não é castigo, mas é misericórdia divina, é bênção. E nós precisamos de ter este olhar. Uma outra coisa importante é que o nascimento é a lei do impacto, né? Que é uma lei que vem aí, né, da Índia,
que traz a ideia que é através da lei do impacto que nasce a consciência. Ou seja, eu só consigo perceber as coisas que me acontecem, ou eu só consigo ter consciência das coisas através do contraste. Se você estiver submetido a uma música ininterrupta, você não percebe que ela está tocando. Você só percebe que ela está tocando na hora que há o silêncio. E o que é a música, se não momentos de som intervalados com silêncio? Porque é nesse contraste que eu consigo perceber a melodia. A mesma coisa, vamos supor que o universo tivesse 3 cores: o vermelho, o branco e o azul. Enquanto eu estivesse no branco, para mim, o universo seria branco. Depois, a hora que tivesse só o azul, o universo para mim é azul. Eu só percebo que existe branco e azul na passagem de um para o outro. E é exatamente o que acontece conosco quando estamos diante da adversidade. O Napoleão Hill, ele traz no seu livro Mais Esperto que o Diabo, exatamente a mesma ideia, né? Ele diz que nós vivemos, né, sob um ritmo hipnótico. Nós nos acostumamos a viver numa faixa de frequência em que as coisas simplesmente fluem no automático do nosso padrão consciencial. E que muitas vezes nós estamos indo para um buraco, mas a gente não percebe e continuamos naquele ritmo hipnótico. Mas é quando vem uma adversidade que esse ritmo hipnótico, ele é desbloqueado, ele é interrompido, para que você possa, através do contraste, perceber, assustar e falar: opa, eu estou indo para o lugar errado, eu estou indo para a direção errada. E é nesse impacto, é nesse contraste que eu tomo a consciência de que o que eu estava fazendo estava me levando a um lugar que não é o que eu quero chegar. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem ter essa percepção e adquirir o aprendizado que o contraste traz. Para cada situação de adversidade vivida, existe a chave de uma porta que te leva à porta seguinte. Mas você, de um modo geral, não quer procurar. Você quer se ressentir porque você está vivendo a adversidade, né? Então, o Napoleão Hill, ele traz que para cada adversidade existe um benefício igual e proporcional. Quanto maior a adversidade, maior é o benefício que você pode auferir com aquela adversidade. A mesma lei de Newton, todos falando a mesma coisa da lei indiana do impacto. É através do contraste que você expande, que nasce a sua consciência. Mas, ao contrário, quando nós nos vemos diante de um contraste, diante de uma adversidade, eu não quero olhar para o aprendizado, eu quero culpar, eu quero rejeitar, eu quero negar, eu quero fazer de tudo para ficar livre daquela oportunidade, porque eu a vejo como um castigo, como uma punição, como se Deus tivesse esquecido de mim, como se eu não merecesse, como se eu não tivesse direito, como se nada para mim desse certo. Mas é a vida te convidando mais uma vez a evoluir, a limpar aquela situação que você está vivendo. O Ho'oponopono traz a mesma coisa, né? Ele diz que as memórias que você tem, elas se reencenam, né, através de situações de vida para que você possa curá-la, para que você possa, né, desta vez
e, em caráter definitivo, limpá-la do seu espectro, né, de possibilidades. Só que nós temos essa tendência de rejeitar. Né? O que é o problema? O problema é uma memória que você tem, é um registro que você não curou, que você não resolveu, que está dentro de você. Né? É uma pendência de não merecimento, de desamor, de raiva, de mágoa, de tristeza, que precisa vir à tona para que você enxergue. Porque enquanto ela está dentro de você, você pode estar deixando ela ali naqueles cantinhos mais escuros para você não ter que lidar. Mas aí a vida te convida, né? Com a vida, ela traz, né? Ela te coloca com a situação para que você possa lidar frente a frente com ela, ainda que você não queira. E tudo aquilo que a gente rejeita, né, nos subordina. Tudo aquilo que eu não quero ver, em algum momento a vida traz, porque nós estamos aqui num projeto evolutivo, em que não nos cabe escolher se eu vou evoluir, se eu vou crescer, se eu vou melhorar ou não. A evolução ela é inexorável, ela não depende de você querer. Você é impulsionado para frente o tempo inteiro, né? A vida ela te incomoda para que você não se acomode. E uma outra coisa é que a teoria da responsabilidade ou da autorresponsabilidade, né? E é tão interessante, eu nem sabia, né? Eu aprendi esses dias que essa teoria ela vem desde a época do imperador Marco Aurélio, né? Que ele diz o seguinte: nada acontece ao homem sem que não seja próprio do homem. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, mais uma vez, não existe injustiça. Nada lhe acontece que não seja próprio. Então, é muito interessante você entender isso muito profundamente. Porque quando você entende que tudo o que te acontece é próprio seu, toda situação boa ou menos boa, vamos dizer assim, ela é própria. Por quê? Porque é fruto da sua necessidade, é fruto das suas ações, né? E quando você toma para si todos os acontecimentos da sua vida, você começa a buscar, a se responsabilizar, porque você começa a buscar, puxar aquele novelo e querer entender de onde vem, qual a origem disso que está me acontecendo hoje. Porque quando você culpa o outro, né, quando você põe a responsabilidade por algo que te acontece fora de você, você vive num ciclo, né, de repetição, que é o que nós chamamos dessa roda de Sansara, né? Você fica repetindo, pedindo aquilo de novo. Por quê? Porque você não olhou para a situação como oportunidade. Você olhou como castigo e aí você quer logo ficar livre dela e não quer olhar para ela. Você sequer quer olhar para ela. Mas quando, e isso é muito sério, o culpar o outro, o responsabilizar o outro por algo que você vive, é você negar a oportunidade que a vida está te dando de curar aquilo em você, de crescer, de tomar para si o que é seu e virar a chave. Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa é que quando quando nós entendemos que nada é sobre o outro, tudo é sobre nós, né? A nossa jornada aqui, né? O outro, ele funciona como um grande espelho na nossa vida. E é por isso que a gente, né? Aquele livro, Os Quatro Compromissos, né? De Dom Miguel Ruiz, que traz a filosofia tolteca e traz como
um dos compromissos, né, não leve nada para o lado pessoal, ele traz essa ideia de que não leve para o pessoal o que o outro faz, porque o que o outro faz diz dele, mas aquilo que ele fez, o que gerou em você é seu, né? Então, se você, o outro te agrediu, ou se ele foi ríspido, e você se sentiu ofendido, o ato de ser ríspido é dele. Mas a forma como você se sentiu, se você tomou para si aquilo, você concordou. As coisas só nos machucam quando algo muito interior, muito profundo em nós concorda e diz: não, aquilo realmente tem razão. E aí você sai em defesa de você mesmo. Né? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa está pensando para fazer isso comigo? E aquilo só te machuca, só te agride, só te ofende, porque encontrou em algum lugar de você um ponto de concordância. E se você tivesse a maturidade, né, de olhar para isso e dizer: nossa, por que eu estou concordando com isso? Né? O que em mim faz com que eu me sinta assim? E aí eu quero trazer para vocês uma situação que eu vivi. Ei, Janete, ei, Sandra, Arleide, não, tá difícil aqui, Arley. Gente, eu vivi uma situação há um mês atrás que foi muito interessante. Eu queria alugar uma casa, mas tinha que fazer muita reforma. Eu queria locar uma casa para sublocar. E tinha muita reforma para fazer na casa, e no final não valeria a pena. Mas eu já tinha internamente, eu já tinha percebido que o que eu queria não era o melhor, mas eu queria. E aí eu fui conversar com a minha filha, falar para ela: olha, filha, uma casa de praia. E aí eu fui falar para minha filha: olha aqui, minha filha, olha essa casa que a gente achou, ela é 6 quartos, nós vamos poder arrumar e alugar, vamos ganhar dinheiro e tal. E aí ela falou assim: ô mãe, pelo amor de Deus, mãe, por que você já não arruma uma casa que está pronta? Olha a trabalheira que vocês vão ter, e será que vai dar dinheiro? Eu fiquei irritada com ela, com a resposta dela. Mas fiquei com raiva, literalmente com raiva, porque ela falou aquilo que internamente eu já sabia. Mas eu não queria, porque eu queria alugar, entende? Eu queria alugar a casa e eu estava o tempo todo me convencendo de que aquilo era um bom negócio, porque eu queria. E a hora que alguém vem e te fala uma verdade que você concorda, aquilo dói e aquilo te irrita. Só que foi muito interessante, porque isso ela me falou à noite. No dia seguinte, me veio esse insight exatamente. Falei assim: opa, por que eu fiquei tão irritada com a fala dela? Né? E aí me veio uma assim: olha, você ficou irritada porque você sabe que é verdade o que ela está falando. E aí, na mesma hora, eu fui pôr tudo no papel, as contas do que eu ia gastar, e tal, e do que eu poderia faturar com aquilo, e eu vi que não valia a pena. Então, gente, é muito interessante. Só que, na maioria das vezes, ei, Regina, ei, Dora, ei, Marilda, só que na maioria das vezes, o que acontece? A gente não se dispõe a buscar a causa daquilo que nós estamos sentindo, da reação que nós estamos tendo. Nós simplesmente queremos culpar o outro. Nossa, essa menina é grossa. Ela nem escutou direito o que eu queria dizer, mas para ela estava tão claro que ela me devolveu o negócio. Então, é tão interessante, e eu tenho um amigo que ele diz assim: olha, bateu, doeu, toma que é seu. E é seu, porque se não fosse seu, não doía. Não importa o que o outro faça. Se aquilo encontrou um ponto de conexão em você, é porque te diz respeito, porque senão você sequer enxergaria aquilo. Aquilo que não tem dentro de você não te incomoda. E é por isso que nós precisamos
ter essa clareza e essa sabedoria de querer buscar o nexo de causalidade entre o fato e a consequência, entre a causa e a reação, porque isso nos torna pessoas maduras, adultos. Isso faz com que nós estejamos. Dizem, vai ficar gravado sim, Selma, aqui no perfil, tá? A Társita Pereira está falando exatamente assim. E isso faz com que a gente amadureça, né? Muitas vezes é duro a gente ver, pô, minha filha conseguiu ver o negócio em 1 minuto, o que eu não estava vendo, na verdade, o que eu não queria ver. E muitas vezes é assim que a gente desenvolve, né, os sentimentos ruins pelos outros, porque o outro, ele nos incomoda na medida em que ele traz uma mensagem para a gente. Só que na maioria das vezes a gente não está disposto a ver, a ouvir. A gente quer tampar os ouvidos, os olhos e a boca para aquilo, não quer deixar entrar. Eu quero apenas dizer que aquela menina é grossa, que ela nem analisa as coisas e já quer vomitar o negócio em cima de mim. E é assim que acontece. É assim que acontece quando vem uma doença, né? Que é o quê? Doença é uma resultante, né, de um processo longo que nós vamos construindo ao longo da vida. Muitas vezes a gente vai construindo uma doença por 10 anos. E quando ela chega, você fala assim: não, isso é um absurdo, como assim? Comigo? Por que comigo? E aí a resposta é: primeiro, por que não? Por que você é melhor que o outro? E a segunda é: o que você vem fazendo todos os dias? O que você fez ao longo de 10 anos para gerar esse fruto que você está colhendo agora? A Tasta está falando. Acontece isso entre meu filho e eu. Ele me fala umas coisas assim, e na maioria das vezes ele está totalmente certo. E é isso para a gente desenvolver a nossa capacidade de ouvir, de trazer para nós o quanto aquilo faz sentido. E é muito importante que toda vez que nos gera um desconforto, é porque algo em nós precisa ser trabalhado. Então, ao invés da gente revidar, vamos acolher. Não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo, mas quando você acolhe, ao invés de ser já repelir, você tem a chance de elaborar, de refletir e de chegar a alguma conclusão. Mas quando você rejeita de cara, você não tem a oportunidade de construir em cima daquilo e de se transformar. Uma outra coisa muito importante é a teoria do centro. Gente, a teoria do centro, ela diz que você precisa encontrar o seu centro. Você precisa encontrar o seu eu, né? A Lucilena traz, a Lucilena Galvão, que é uma filósofa maravilhosa, que tem milhares de vídeos no YouTube da Nova Acrópole, ela traz a ideia, né, um exemplo muito bacana sobre isso, que ela traz o seguinte: olha, quando você vai construir uma cidade, a primeira coisa que você faz, né, quem tá com essa empreitada, é construir ali um obelisco, construir uma igreja, né? Em torno daquilo, a cidade vai se desenvolvendo, vai crescendo. E sempre que você precisa, né, que você precisa, ou que você vai lembrar a memória daquela cidade, o que você faz? Você faz um evento ali, você traz aquela memória de volta, você traz de volta o quê? A sua identidade, o seu nascimento, que foi aquele local, né? Aquele dia. E para tudo é assim, né? O centro, ele funciona como um norte.
né? Se a gente observar a própria natureza, né? A célula, ela gira, os elétrons, eles giram em torno de um núcleo que é o seu centro, né? O planeta, a nosso sistema solar, ele gira em torno de um sol. As galáxias, né? A nossa galáxia está sempre girando em torno de um centro. Por quê? Porque é o centro que nos dá identidade, que nos remete ao que é importante, que nos remete à nossa raiz, à nossa origem, ao que importa. E tem, né, ela até contou que um professor dela fala o seguinte, que quando chove, todo mundo volta para casa, né? E o que é chover? Bacana, né, Janete? Obrigada. Mas estou aprendendo, Tasta, isso mesmo, todos estamos, né? E é interessante a gente pensar, né, nessa ideia, quando chove, todos voltam para casa. E o que é esta casa? É o seu centro. E o que é essa chuva? É quando as coisas se desarrumam, se desarranjam. É preciso voltar para casa. Mas antes, é preciso ter casa para voltar. E o que é ter casa para voltar? É ter um centro, ter você como centro, porque aí pode chover granizo, chover, ter um ciclone, pode ter qualquer coisa, mas você volta para dentro deste eu que foi construído. Mas quando você não tem casa para voltar, quando você não tem a consciência de si mesmo, você não tem casa para voltar, então você fica para fora. E você fica querendo atribuir, né, ou ser acolhido pelo outro, atribuir a responsabilidade ao outro. Você quer que o outro resolva os seus problemas, você quer mudar o outro para que a sua vida mude. E aí você inverte papéis, porque tudo o que nasce, o que se constrói, precisa ser em torno da sua identidade e não você ser construída no entorno de algo que está fora de você. Porque senão você não tem para onde voltar. Você não tem de onde tirar a sua força e se conectar com algo maior para te elevar, para manter a sua jornada, né, em ascensão. Então, nós precisamos de ter essa consciência muito clara e muito fortalecida em nós. E voltando agora, né, para a ideia que gerou, né, essa live, eu fiz um post, né, dizendo, né, dos 7 sinais de que você está se vitimizando. E aí eu trouxe quando você começa a se tornar uma pessoa cobrativa, quando você se ressente com o outro, quando você se isola e quer que o outro venha cuidar de você, né? Quando você finge que é forte, mas não abandona a armadura, né? E não deixa, através da sua armadura, deixar o outro chegar a você ou pedir ajuda, né? Quando você diz não, querendo dizer sim, você quer o outro, você quer ajuda, mas você não abre para isso e fica lá magoada, triste, né? Quando você julga e culpa o outro, atribui a responsabilidade das coisas da sua vida, da sua jornada, do que não está dando certo, né, ao outro. Ou quando você quer manipular o outro para tê-lo perto de você, se fazendo de doente, e às vezes até mesmo estando doente, né, trazendo a doença como uma grande bengala para a sua vida, ou trazendo o fracasso, trazendo a falta de dinheiro, trazendo situações de limitação para a sua vida. Ei, Marcelino, bem-vindo. Como se fosse uma grande bengala para atrair afeto, para atrair dó, para atrair cuidado, né? E aí, como que eu vou saber que eu estou me vitimizando? É toda vez que eu percebo, né? Eu estou colocando os fatos da minha vida, a responsabilidade dos acontecimentos da minha vida fora de mim.
Toda vez que eu estiver culpando o outro, que eu estiver querendo que o outro mude, que eu tiver raiva do outro, que eu tiver mágoa do outro, que eu não perdoar, né? Isso tudo é vitimização. A própria mágoa, né? Essa má água que fica no nosso corpo, apodrecendo os nossos pensamentos, o nosso próprio corpo, adoecendo a nossa vida, fazendo com que a gente paralise em situações de vida e não honre a vida caminhando para frente, né? Tudo isso é vitimização. É lógico, gente, e aí eu não estou dizendo que as situações não vão gerar dor. Muitas vezes vão sim, porque é doloroso perder alguém, é doloroso romper relacionamentos, é doloroso você adoecer, você se limitar de alguma situação, né? O Marcelino está falando que eu era assim, tentando aprender que não é assim. É doloroso, né? Você romper um casamento, você sentir, perder uma oportunidade, você ser demitido, você não participar de um grupo, mas isso não é o que te define, porque o que vai definir a sua jornada é o que você vai fazer com aquilo. É você não permanecer ali e não fazer com que aquilo ali se torne uma grande bengala na sua vida, né? Não fazer com que você entre em processo de sofrimento, porque a dor, muitas vezes, você não consegue controlar. Você não tem como impedir, porque nós não controlamos tudo na nossa vida, mas você pode sim impedir que aquilo se torne um sofrimento, que se arraste na sua vida pela vida afora, através dessa consciência de buscar entender o que esse contraste, né, o que esse acontecimento que vem romper esse ritmo hipnótico, onde que está a fonte dele? Em qual momento eu plantei esta semente, né? E como que nós plantamos essas sementes? Através dos nossos pensamentos, né? O Haroldo Dutra, que é um juiz de direito aqui de Contagem, ele traz a ideia de que a árvore da vida, ela tem um fio condutor que está ligado diretamente aos nossos pensamentos, né? Muitas vezes a gente pensa que o fato do pensar ser algo íntimo, né, que ninguém escuta, que ninguém vê, né, ele não provoca nada na minha vida. Acontece que o nosso padrão de pensamento é o que rege, né, a minha realidade. Por quê? Porque o meu foco de consciência, a minha realidade é o meu foco de consciência. Onde eu coloco a minha atenção, onde eu coloco a importância, né? Onde eu permaneço por mais tempo, onde eu concentro a minha energia, é onde eu estou. Então, é aquela coisa, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, não é algo que é automático. Você sabe o padrão de sentimento, de pensamento de alguém pelo que ela está falando, né? O comportamento de alguém, você já sabe o que ela pensa e o que ela sente. Por quê? Porque você lê ali através do padrão que ela está em que ela está funcionando. Então, eu gosto até de falar, né, que se os nossos pensamentos tivessem cor ou cheiro, muitas vezes passaríamos vergonha, né? Tem aquele produto que você coloca na piscina, que quando alguém faz xixi fica azul. Poderia ter isso em relação aos nossos pensamentos, porque nem que fosse para que a gente não passasse vergonha, nós estaríamos vigiando esses pensamentos, porque são eles que vão criando a nossa realidade. Tudo que eu penso todos os dias a respeito de mim mesma e a respeito do outro é a minha realidade, porque eu me comporto de acordo com aquilo que eu penso. Tudo que eu penso, eu sinto.
Tudo que eu sinto, eu vibro. Tudo que eu vibro, eu atraio, né? E aí, quando eu atraio, eu crio crenças ou eu reforço uma crença que eu já tenho, né? Uma convicção que eu já tenho. E tudo aquilo que eu acredito verdadeiramente vira minha realidade, né? É aquela aconteceu mesmo sem eu entender por que aconteceu. Quando eu volto o rolo, eu vou ver, olha, eu só estava pensando nisso, eu só estava sentindo isso, eu só estava fazendo isso. Então, obviamente, olha isso acontecendo. E aí eu te pergunto, o que você tem falado, o que você tem pensado sobre a área da sua vida que está mais deficitária? O que você está? Se você está sem dinheiro, o que você pensa sobre isso o tempo inteiro? Ai, tudo é difícil, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, né? Ei, Adriana, a Nassim está falando. Eu cheguei à conclusão que parece que quase tudo que eu faço é para passar vergonha. E aí, Yasmin, olha só, Nassim, é uma coisa muito interessante que vem totalmente de encontro ao que nós estamos falando hoje, né? O que faz com que você haja desta maneira, né? Porque a vida te traz aquilo que você precisa. Então, muitas vezes, a vida, Joedna, às vezes a vida está te escancarando perante os outros, está fazendo você passar vergonha, né? Para chamar a atenção de você a respeito desse padrão que você está desenvolvendo. Ou às vezes você tem tanto medo de não ser perfeita, de não fazer tudo certo, que a vida vem te dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui, nós somos jovens aprendizes, nós estamos num processo de aprendizado e o erro é parte intrínseca do aprendizado. A perfeição, nós estamos em busca da perfeição, mas ela é uma construção, né? Ninguém é perfeito. E aquele que quer ser perfeito, ele quer ser Deus, ele está fora do lugar dele. Então, a gente precisa entender o que em mim quer me expor dessa maneira, quer confirmar a crença de que eu não sei cuidar de mim, de que eu não faço nada direito, de que eu não sirvo para isso ou para aquilo, né? E aí é preciso voltar lá para dentro e pensar: o que eu penso sobre mim todos os dias? O que eu falo para mim todos os dias? Você não faz nada direito, né? Você é lerda mesmo. Nossa, lá vai, gente. Será que vai acontecer de novo? Qual é o padrão de pensamento, de sentimento? E esse padrão que vai gerar o seu comportamento. Então, se você está gerando ações que te colocam em situações vexamosas, né? Você precisa investigar o que você está sentindo, o que você tem sentido, o que você vem pensando, né? E se acolher nessa vergonha. Aconteceu, se acolher, compartilhar com alguém digno da sua confiança e se fortalecer, buscando esse fio condutor anterior, né, que desencadeia e que desencadeou tudo isso. Então, é entender, gente, que quando nós atribuímos a responsabilidade sobre os resultados de vida a algo, a alguém ou a quaisquer circunstâncias fora de nós, nós estamos nos vitimizando. E é por isso que é preciso estar vigilante, porque a vitimização tira a sua potência. A pessoa que é vítima é aquela que está sujeita à ação de alguém. A vitimização, ela é um estado de impotência, é um estado completo de desamparo. É você sentir que nada o que você fizer poderá mudar os resultados da sua vida. Isso é ser impotente.
né? É estar no estado completo de desamparo. E aí você não consegue se mobilizar, porque se nada que você fizer vai mudar a sua realidade, né? Então você não vai fazer nada. E isso acontece quando eu responsabilizo o outro. Porque se eu entendo que o outro é que gera isso na minha vida, eu não vou fazer nada. Porque nada que eu fizer vai fazer com que ele mude, com que ele gere diferente. E foi tão interessante. Ontem eu fiz um atendimento para uma cliente sobre relacionamento. E o marido dela, né, estava bebendo muito, tinha muitas questões, mas ela colocou 100% dos problemas do relacionamento nele, por causa de bebida, por causa de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê. E aí, ou seja, não tenho nada para fazer. Se o problema todo está com ele, a única solução é separar. Só que nós precisamos entender que quando nós vivemos relações, né, dentro de um sistema, seja um sistema de casal, seja um sistema empresarial, seja um sistema familiar, né? O que é um sistema? É a interação, né, entre pessoas, dentro de um contexto. Então, um sistema, ele sempre vai buscar um equilíbrio homeostático. Ele precisa de equilíbrio. E esse equilíbrio não quer dizer que fazer as coisas certas. O equilíbrio pode ser encontrado dentro de uma situação disfuncional, né? A Tácita está dizendo, é muito difícil lidar com o vitimismo para mim. Já chorei e magoei muito com meu filho. Porque, às vezes, acho que tem coisas que sinto que não é vitimismo. É preciso investigar. Sempre que o que você sente, você acreditar que você não tem como, através de você, mudar, isso é vitimismo. E aí eu quero que você preste atenção nesse caso que eu estou contando, porque é exatamente isso. A princípio, gente, você olha uma situação e pode ser que ela realmente não consiga resolver. Mas antes, você precisa fazer a sua parte. Porque, como eu estava dizendo, num sistema, você busca o equilíbrio. Por exemplo, muitas vezes o equilíbrio de um casal agressivo é um bater, o outro apanhar. Nossa, isso é equilíbrio? Eles encontraram num arranjo um equilíbrio. A hora que essa mulher decide não apanhar mais, ela vai mudar a sua postura. O outro pode continuar querendo bater. E aí, ou ela vai, muitas vezes, através de uma postura de autovalorização, de autoamor, ela buscar recurso, buscar fazer uma terapia, não aceitar, não sujeitar, não sentir, porque geralmente isso é um caso grave, né, de sentir-se não merecedora. Eu sei que não é simples assim, estou dando um exemplo, mas quando essa mulher muda e não aceita mais, eles têm que encontrar um rearranjo. E se não encontrar, alguém vai sair deste sistema. Mas eu quero dizer que, né, no caso que eu trouxe dessa minha cliente, todo conflito de casal é de dois, né? Todo conflito, vamos supor, entre mãe e filhos, vamos supor que são 2 filhos, é de 3. Quando um muda, o sistema todo muda. Porque quando um não aceita, ou um diz não, ou um fala, aqui é o meu limite, o outro, se quiser permanecer, ele vai ter que encontrar um outro jeito de se arranjar naquele sistema para que ele permaneça nele. E é por isso que quando eu mudo tudo ao meu redor. Né? Então, vamos supor que muitas vezes você permite que esse marido seja agressivo
Ou você abre mão de você, por exemplo, eu não vou sair com as minhas amigas, não, porque ele é ciumento e fica nervoso. Muitas vezes, se você cede algo que você está fazendo certo, que está dentro de um limite razoável, que você não está ofendendo ou agredindo ninguém, quando você diz, não, eu sou adulta, eu trabalho, né? Eu pago as minhas contas, e mesmo que não pagasse, né? Assim, que dependesse do marido nesse sentido, eu sou uma pessoa que eu tenho direitos de encontrar, de fazer, de ter amigas, de me conectar com elas. Então, eu vou sair e tá tudo certo. Vou sair, chegar num horário ok e tá tudo certo. A partir do momento em que eu deixo de me respeitar para impedir que o outro enlouqueça, isso eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou sendo autorresponsável, porque muitas vezes eu posso acreditar que eu estou ajudando a relação ficar em equilíbrio, não saindo. Mas aí é um tipo de equilíbrio, né? Porque o meu marido vai ficar feliz, eu evitei, que bom. Mas só que isso vai chegando num limite de desrespeito, porque você começa deixando de sair. Daqui a pouco, você está deixando de outras coisas que vão te ferindo e vão enchendo o copo, até que, por você não ir resolvendo, ele transborda. E aí há um rompimento e você entra numa crise, você entra numa vitimização de olha a minha vida, olha o que aconteceu comigo. Mas o quanto você cuidou de plantar todos os dias para ter o desfecho que você teve, né? A Nassim está falando, eu também acho que muito do que eu vivo não é vitimismo. Absurdo de várias formas na infância e adolescência. Mas é como diz, tem que ser investigado, faço terapia. Meu processo está fluindo, porque também percebo peraí, porque também percebo minha responsabilidade e minha caminhada. Autoconhecimento é tudo. A Tácita traz a ideia de que a minha vida inteira foi assim. E Tácita, eu quero compartilhar com você, né, e Nassim, e com todos presentes, que a gente não percebe que nós estamos nos vitimizando. Eu também vivi uma vida inteira me vitimizando. Primeiro, acreditando que todos os resultados negativos da minha vida eram culpa da minha mãe, porque eu achava que ela não me amava igual os meus irmãos, né? Eu me senti rejeitada. E aí eu entrei num vitimismo, ou seja, tudo é culpa dela. Olha aí. Aí eu fui mãe solteira, né? Na minha adolescência, eu engordei muito. E todas essas dores eu atribuí à minha mãe. Olha aí, é falta de amor. Tudo, gente, num plano inconsciente. Porque se eu já tivesse tomado para mim a minha responsabilidade, tá, ok, faltou amor, eu queria mais. Então, peraí, deixa eu me dar, deixa eu cuidar de mim, mesmo adulta, ao invés de eu tomar para mim o que me cabia, porque como adulta, cabe a mim cuidar de mim. Mas aí o que eu fiz? Né? Na vitimose, né? Eu volto para trás. Né? Eu não fico satisfeita, porque é um padrão tão arraigado não na nossa sociedade, na nossa cultura, que aí o que faz? Se não está acontecendo nada hoje, eu volto para trás e fico lamentando o passado. E por muitos anos da minha vida eu fiz isso. Eu só olhava para trás, me ressentindo, me ressentindo. O que é ressentir? É sentir de novo, é sentir de novo, é sentir de novo. Então, e aí, quando eu fico me ressentindo, eu ando para a vida, eu vou para a vida de costa, porque eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás. E aí, o que acontece? A minha vida não caminha. Por quê?
porque eu trago mais do mesmo o tempo inteiro. Eu não me abro para novos conteúdos de vida, porque eu fico revivendo os mesmos conteúdos. Então, gente, é muito importante, né, nós entendermos que nada está fora de nós. Independente da gente ter sofrido na infância, da gente ter vivido experiências difíceis, né? Entenda que tudo que os pais deram foi muito mais do que eles receberam. Podem acreditar. Tudo que vem depois está um pouco melhor do que estava antes. Então, se faltou, agora, enquanto adulto, é com você. Para de responsabilizar o outro. Para de atribuir a culpa, a responsabilidade a algo que está fora de você. Para de olhar a adversidade como castigo ou punição. É oportunidade, é educação. Abraça isso. E eu quero aproveitar para convidar você, né, para a aula que nós vamos ter na próxima terça-feira, onde nós vamos trabalhar, né, num projeto, né, da jornada sistêmica, né, nós vamos trabalhar você e pai e mãe. Né? Esse é um trabalho que eu faço com um grupo. A cada 15 dias nós temos um tema, né? Nós vamos ter o trabalho você e seus irmãos, né? Você e seu companheiro e a família desse companheiro, e você e seus filhos. E na próxima terça-feira nós vamos trabalhar pai e mãe. Você na relação pai e mãe, para curar todos esses registros, né, que precisam ser trabalhados. Então, se você sente que a sua vida está presa naquele tempo consciencial da sua infância, me chama no privado, me chama no direct para saber mais informações sobre esta aula, onde você vai ter uma base, né, e uma ferramenta para começar esse processo de limpeza, de acolhimento e de transformação. E vocês entendem que fez sentido para você, gente, essa live de hoje? Comentem aí para mim. Fez sentido? Vocês trouxe reflexão para vocês? Vocês conseguiram se conectar, identificar, né, em vocês aspectos de vitimização que precisam ser trabalhados? Compartilhem aí comigo, gente. A Nassim, ela compartilhou, a Társita também. Fez sentido, gente, para vocês? Ei, Simone, bem-vinda. Então, pessoal, vamos ficar atentos e vigilantes, porque a postura de vítima, ela é uma forma de ingratidão, é uma forma de se negar ou de negar a oportunidade da vida, né? A Graça está falando, Daniela, foi muito interessante, faz muito sentido. Que bom, Graça. Então, gente, não vamos nos negar esse direito de viver a vida na sua plenitude, acolhendo e tomando para nós todos os acontecimentos da nossa vida e tomando a decisão de fazer diferente, né? Desafio e mobilizar para outra posição. Exatamente. Vamos sair deste lugar, porque nós não nascemos aí, nós não chegamos aqui, nós não passamos a existir nessa experiência planetária. E nós também, quando esse corpo morrer, nós não vamos deixar de existir. Isso significa que nós somos seres muito maiores do que esta experiência que está sendo vivida. Nós somos muito mais do que nós estamos nos permitindo. O Rogério está falando, muito maravilhosa, espetacular. E a Graça está perguntando, como fazer diferente?
é mergulhar, Graça, nesse processo de autoconhecimento, de uma vigília, né? De um alimentar a sua mente, né? Para que promover um novo padrão vibracional, né? Para que você possa atrair nova realidade. Porque à medida em que você aprende com as situações que acontecem, você deixa de precisar do professor. Nós só as situações só nos vêm à medida em que precisamos. Nenhuma lição é dada para o aluno que já sabe. Eu não preciso voltar para a alfabetização, porque eu já sei. À medida em que eu cresço, em que eu tomo consciência de mim mesma, das minhas limitações, e eu fico atenta, vigilante, esse trabalho de estar consciente, de perceber diante da adversidade e buscar o fio condutor que me leva a essa causa e entender profundamente se esse é um padrão de comportamento meu e o que gera isso, e estancar essa causa, acolher essa causa, colocar luz nela e trabalhar e persistir, né? Porque essa transformação é uma jornada, é um processo, né? E à medida em que eu estou atenta todos os dias, alimentando o meu padrão pensamental, emocional e comportamental, eu estou construindo um novo para a minha vida. O Rogério está dizendo, nos defender da vitimização para nos desenvolvermos como pessoas plenas. Exatamente. Né? Ninguém aqui está em busca, ninguém aqui quer ser perfeito, porque a perfeição, ela não é daqui. Nós estamos em processo, nós temos a perfeição como um ideal, né? Onde nós vamos em busca daquele ideal de sermos melhores, de sermos mais justos, de sermos mais leves, de sermos mais amorosos, né? E isso é uma construção diária, né? Mas para isso é preciso investimento, investimento emocional, investimento de tempo, investimento às vezes, aliás, muitas vezes de dinheiro. É livro, é curso, é mentoria, é coach, é terapia, né? É conexões com novas pessoas, né? É frequentar novos ambientes, é não nos submetermos, não nos colocarmos como latão de lixo diante de pessoas, de situações que já não nos agrega, que não somam na nossa vida. É literalmente cuidar de nós. Saber com quem eu estou, saber onde eu estou frequentando, né? Saber a que eu estou expondo o meu cérebro, a minha mente, que capta tudo sem fazer filtro, né? É eu estar vigilante com o que eu estou permitindo pensar a meu próprio respeito, né? É eu, diante de uma emoção que me tolhe, né? É eu rapidamente estar atenta a mim e mudar aquele padrão. E é tão interessante, ok, Leda, e é tão interessante, gente, que na maioria das vezes tudo não está no fato em si, mas na história que eu conto para mim a respeito daquele fato. Vamos supor, muitas vezes, vamos supor que uma pessoa não te convidou para o aniversário dela. Esse é o fato. Agora, qual é a história que você vai contar para você sobre este fato? A história que você vai contar para você sobre este fato vai depender do que está no seu bojo. A interpretação que você dá, você pode falar assim, nossa, fulana não me chamou. Ah, não, ela deve ter esquecido de mim. A gente é tão amiga. Ô, fulana, você vai fazer a festa e não me chamou? Aconteceu alguma coisa? Sabe? Tipo, gente,
Não tem sentido. Ou você vai falar assim: nossa, fulano chamou todo mundo e não me chamou. Realmente, eu não tenho valor. Entende? Qual interpretação você vai dar? Você interpreta com aquilo que está aqui, ó, com aquilo que você acredita sobre você, sobre quem você é. E é por isso que nós precisamos cuidar deste centro, de construir esse centro, porque é ele quem vai dar todas as interpretações da nossa vida. É ele quem vai nos libertar ou vai nos aprisionar. Um filho, às vezes, te responde, dá uma resposta, né? Outro dia, minha filha estava indo para o cinema e eu falei assim: nossa, você nem vai chamar a gente? Você nunca chama? Aí ela falou assim: ah, não, mãe, não vou chamar para ir para o cinema, não. Aí eu comecei a querer falar assim: nossa, né? Tipo, nossa, que menina esquisita, não gosta. Aí eu falei: não, ela tem todo o direito de ir no cinema com o namorado dela, sem a nossa companhia. E tá tudo certo. E, ó, me livrei daquele, nossa, entende? E é isso, gente, é a vigilante. Nós temos segundos entre o fato e entre a nossa interpretação. Fique atento, não permita que a sua interpretação seja para cair no buraco da carência, no buraco da vitimização. Faça das suas interpretações algo que te engrandeça, que te impulsione, que te leve para a autorresponsabilidade e faça com que você cresça e tenha uma vida muito melhor, muito mais leve do que a que você está tendo hoje. Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer muito a presença de cada um. Foi muito importante ter vocês aqui hoje para falar de um tema tão bacana e que está no dia a dia das nossas vidas, né? Se vocês puderem compartilhar essa live, né? Depois eu vou deixar ela gravada no feed do meu Instagram. E quem quiser participar dessa aula, né, que vai ter na terça-feira, sobre a sua relação, você na relação com seus pais, para limpar, né, todos esses registros de dor, de mágoa, me chama no direct, que aí, ou então fala, eu quero nos comentários dessa live, que eu vou te mandar mensagem no direct para você saber como participar. Ó, um beijo grande, excelente domingo e uma semana abençoada. Ao invés de orar e vigiar, vigie primeiro para você poder agir, porque a oração nada mais é do que a hora da ação. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Janete, obrigada, Nassim, obrigada, Tácita. Beijo, gente. Ótimo domingo.